Oiê, pessoal, tudo bem? Muitas saudades de vocês. A gente vai falar sobre tag questions. São umas perguntinhas que a gente faz no final da frase para confirmar alguma coisa. Então, por exemplo, vocês estão me ouvindo, né? Sabe esse né? Não é? Vocês estão me ouvindo, não é? Não estão? Isso é uma tag question. É o que a gente chama de tag question em inglês. Então, tal coisa é verdadeira, não é mesmo? Então, a gente faz como se fosse uma afirmação, tal coisa é verdadeira, e depois a gente faz a tag question no final, a perguntinha, não é mesmo? Né? Então, esse né em português é uma tag question reduzida, né? Não é? Beleza? Então, dito isso, vamos para elas em inglês. Tag questions com a professora Cíntia. Olha lá, tag question é uma mini pergunta que anexamos a uma frase para pedir confirmação àquilo que foi dito. Em português, equivale a não é? Estou correto? Você não acha? Então, olha lá. You are what you eat, aren't you? Você é o que você come, não é? Então, olha lá. Eu tenho aqui uma frase na afirmativa que está no simple present. Olha lá, o verbo é are. Você é o que você come. Esse é o complemento do verbo. Tudo bem? Então, se eu usei uma frase no simple present com o verbo to be, olha como que é a minha tag question. Como se fosse uma perguntinha com o verbo to be no simple present. Então, aren't you? Aqui está na afirmativa, então aqui vai estar sempre na negativa. Olha lá, afirmativa, tag question na negativa. Continua no mesmo tempo verbal. Simple present do verbo to be. Aren't you? He never eats meat. Does he? Ele nunca come carne. Ele come? Vejam, eu tenho aqui uma frase com never, ou seja, na negativa, ele nunca come, e no simple present. Então, aqui na tag question, ao final, eu vou fazer o quê? Uma frase na afirmativa. Olha lá, então sempre o contrário. Se aqui eu neguei, aqui eu vou afirmar. Se aqui eu afirmei, aqui eu vou negar. Tudo bem? Sempre contrários aqui. E sempre o mesmo tempo verbal. Então, olhei aqui, está no simple present, it. Então, o que eu vou fazer? Com qualquer verbo que não seja o verbo to be no simple present, quando a gente vai fazer pergunta, a gente usa o auxiliar. Então, o auxiliar do ou does. Does eu uso com a terceira pessoa. Olha aqui quem é o sujeito. He, terceira pessoa do singular. Então, vai ficar does he. Então, olha lá. Se eu tiver uma frase positiva, a tag question vai estar na negativa. I have to go on a diet, don't I? Então, olha lá. Sujeito I, o mesmo sujeito que eu vou usar aqui. Olhei o tempo verbal. Have, simple present. Simple present, na pergunta, eu vou usar auxiliar do ou does. Com I, eu uso o auxiliar do. Aqui está na afirmativa, então aqui vai estar na negativa. Don't I. Tudo bem? Então, esses são os passos aqui para a gente conseguir fazer a tag question. O segundo exemplo. It is going very well, isn't it? Isso, né? Isso está crescendo muito bem. Ou ele, coisa, né? Está crescendo muito bem. Não está? Então, olha lá. Tenho aqui presente, no caso aqui presente contínuo, né? Mas presente, verbo to be, it. Como que vai ficar a tag question? Com is. Porque lembra que no present continuous eu não uso auxiliar, né? Para fazer pergunta. Eu uso o verbo to be antes do sujeito. Então, isn't it? Uso o mesmo sujeito. Se for
verbo to be, eu vou usar o verbo to be. Se for qualquer outro verbo, eu vou usar o auxiliar. Então, isn't it? E o terceiro exemplo, they ate soup for lunch. Didn't they? Eles comeram sopa na janta. Não comeram? Então, vejam, eu tenho aqui passado, ate, passado de it, né? No passado, para fazer pergunta, eu uso o auxiliar did. Então, didn't they? Olha lá, o mesmo sujeito, no mesmo tempo verbal, fiz a tag question com o auxiliar. Então, olha lá, se eu tenho uma frase na negativa, a tag question vai ser positiva. Olha os exemplos. I don't have to go on a diet. Do I? Então, olha lá, eu não tenho que entrar em dieta. Tenho. Então, don't have simple present. Do I? Simple present. Aqui, negativa. Aqui, afirmativa. Ou aqui, positiva, né? Não é afirmativa porque está na interrogativa. Mas a ideia é positiva, sem usar o not. Aqui com not e aqui sem not. Tudo bem? Então, ó, simple present, com qualquer verbo que não seja o verbo to be, eu vou usar o auxiliar do, para o sujeito I. Do, I. Segundo exemplo, it is not growing very well, is it? Não está crescendo muito bem, está? Então, vejam, o raciocínio é o mesmo que a gente faz em português. Não está, está. Percebe? Negativa, positiva. It is not growing. Aqui eu tenho o present continuous. Present continuous, a gente não usa auxiliar, a gente usa o próprio verbo to be. Na negativa, is not, e na interrogativa, is it. Então, vejam, o mesmo sujeito se repete, só que aqui eu coloco na interrogativa. Na interrogativa, lembra que o verbo vem antes do sujeito? Terceiro exemplo. They didn't eat soup for lunch, did they? Eles não comeram sopa na janta. Comeram? Então, olha lá. Simple past. Didn't eat. Auxiliar did. Aqui está na negativa. Aqui vai estar na afirmativa. Mesmo sujeito. Did they? Olha os exercícios, então, que são semelhantes aos que vocês vão fazer lá no questionário dessa semana. Letra A. You read all the labels of the food you buy. Você lê todos os rótulos da comida que você compra. Não lê? Então, aqui está na afirmativa, aqui vai estar na negativa. Simple present, read. Simple present de qualquer verbo que não seja o verbo to be, para fazer negativa e pergunta, eu preciso do auxiliar. Qual que vai ser o auxiliar aqui? Do ou does? Com you, o auxiliar é do. Então, vai ficar do. Na negativa, don't you. My brother is getting fat. Meu irmão está engordando. Olha aqui, present continuous, is getting. Com present continuous eu não uso auxiliar. Na pergunta eu uso o próprio verbo to be. Então, aqui eu tenho terceira pessoa do singular, he, meu irmão, ele. Então, vai ficar, se aqui está na afirmativa, aqui vai estar na negativa. Isn't he? My brother is getting fat, isn't he? Letra C. They ate a lot of frozen food when they moved. Eles comeram um monte de comida congelada quando eles se mudaram. Veja, eu tenho aqui afirmativa. Então, a tag question vai ter que estar na negativa, certo? Aqui eu tenho que tempo verbal? Simple past, né? Ate é o passado de eat. Então, o que eu vou fazer? Vou usar o auxiliar do simple past, que é o did. Aqui está na afirmativa. Então, vou usar o auxiliar did. Na negativa, vai ficar didn't. Mas o sujeito, they. Didn't they?
E a última, nothing happened to her after that diet. Nada aconteceu com ela depois daquela dieta. Aqui eu tenho negativa, nada. Simple past, terminação ed. De qualquer verbo que não seja o verbo to be, vou precisar do auxiliar did para fazer pergunta. Se aqui está na negativa, aqui vai estar positivo, ou seja, sem o not. Vai ficar did. E o como que eu vou retomar esse sujeito? Nada. Nada aconteceu. Nada, a terceira pessoa do singular, né? It. Porque não é pessoa. Então, eu vou usar it. Vai ficar did it. É a referência que eu usei. Bom, é isso, pessoal. Perguntem aí qualquer dúvida que vocês tiverem. Façam os exercícios, contem comigo. Um beijo e até a próxima. Tchau.